Bom, e nesta sexta-feira o presidente Lula chegou em Cuba para o encontro de cúpula com um grupo de países G77, mais a China. Ainda hoje, Lula deve ter uma reunião com o presidente Miguel Dias-Canel. Para entendermos melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Gustavo Macedo. Professor, muito bom dia, senhor. Muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Professor, a gente quer saber do senhor qual que é a expectativa em relação a essa viagem de Lula, essa cúpula G77 mais China. Ele que fez o seu discurso agora há pouco, um discurso de mais ou menos 5 minutos. Como que o senhor vê essa visita, mais essa viagem internacional na agenda do presidente? Paula, as viagens internacionais são uma marca do governo Lula, né? A gente viu isso durante os 8 anos anteriores, né? Enquanto ele esteve à frente da presidência da República. O Lula ele dá um valor muito grande para essa projeção internacional da imagem dele. Ao mesmo tempo que o Brasil esteve representado nos últimos meses em várias conferências e cúpulas junto com os países mais poderosos. Reuniões do G20, recentemente reuniões com o BRICS, né? Então agora o Lula ele faz uma escolha estratégica de participar dessa reunião do G77 mais China, né? Porque na verdade ele está a caminho de Nova York para participar da abertura da Assembleia Geral da ONU que ocorre agora esta semana. Então, na verdade, para ele tentar diminuir um pouco os efeitos dessa passagem por Cuba, porque ele sabe que isso não pega muito bem para uma parte do eleitorado brasileiro, isso também manda sinais mistos para os norte-americanos, ele faz uma combinação de participar a caminho da cidade de Nova York. Na nossa expectativa, o Lula, o que ele está tentando fazer, ele faz aquilo que é uma tradição da diplomacia brasileira já há muitas décadas, que é o quê? Que é uma política de neutralidade. O Brasil, ele se consolida internacionalmente como um país que não possui inimigos, um país que ele dialoga com países mais industrializados, ele tem balança comercial com os principais países industrializados ao redor do mundo, mas o Brasil também sempre se colocou como um dos países representantes do mundo em desenvolvimento. Então, faz parte um pouco da valorização da imagem do Brasil jogar um pouquinho dos dois lados. Professor, inclusive o senhor citou essa questão da ONU, né? Ele retorna, então, depois de 14 anos, né? O último discurso lá em 2019, como o senhor falou nesse alinhamento aí, né? Ele vai combater a desigualdade, deve pregar a questão também do meio ambiente, a preservação, biocombustíveis, ajuda de financiamento. Agora, professor, e a integração, inclusive, do Brasil no Conselho de Segurança, né? E hoje há um grande questionamento também, até que ponto, né, o Conselho de Segurança, numa situação de guerra, Rússia, Ucrânia, as suas ações e o seu poder também de restabelecer a paz. Como é que o senhor avalia, então, essa participação, esse retorno de Lula a Nova York? Marcelo, eu servi na ONU em Nova York durante um tempo, eu trabalhei lá junto à ONU em Nova York, no período, participei de algumas reuniões dentro do Conselho de Segurança, inclusive minha pesquisa de doutorado foi sobre essa temática, fiz várias entrevistas, e eu digo para você que eu vejo com um certo ceticismo qualquer movimento do Brasil de querer participar de uma maneira mais ativa, ou até mesmo pleitear uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque não é qualquer país que tem condições de participar, de assumir esse grau de responsabilidade, se ele não estiver disposto a pagar os custos dessa nova responsabilidade. Quando o Brasil ele se projeta para fora do mundo, o mundo se projeta para dentro do Brasil. Então, quando a gente quer participar e quer ter mais voz, o mundo também passa a olhar mais para os nossos problemas. Significa o quê? Que a gente precisa fazer um pouco da nossa lição de casa. O Lula, se ele quer se envolver com temas, o governo Lula, ele quer se envolver com temas de segurança internacional, as pessoas também vão olhar para dentro do Brasil e vão falar, mas e como é que você está lidando com seus problemas de segurança pública? Se nós estamos querendo vender, por exemplo, uma imagem de um Brasil potência do ponto de vista do meio ambiente, da preservação, da sustentabilidade, o mundo também vai olhar para nós e vai falar assim, mas por que a destruição da Amazônia não para de aumentar? Como é que se dá a relação, por exemplo, do governo com a crise com o Ministério do Meio Ambiente recentemente por causa da questão da concessão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas? Então, na medida em que o Lula, o governo brasileiro, qualquer governo, ele se projeta, ele também se abre para receber mais críticas. Zé Maria Trindade também participa da entrevista, Zé, sua pergunta?
Pois é, professor, eu concordo sobre esse custo de liderança e o custo desse protagonismo internacional. Eu queria que o senhor fizesse uma análise. No pós-pandemia, a impressão que eu fiquei é que houve um pouco de mudança na imagem destas organizações internacionais. A OMS, que todos acreditavam que teria uma solução mágica ou uma proteção mundial na área de saúde, não resolveu o problema e ficou aquém do que se imaginava que uma instituição cara, pesada como esta, resolvesse. Sobre a ONU, o senhor tem essa impressão que esses organismos internacionais perderam muito este protagonismo, esta importância? Maria, sua pergunta é extremamente importante e eu concordo com você que uma série de crises que a ONU vem vivendo nos últimos 30 anos, a partir do final da Guerra Fria, colocam em xeque a legitimidade e os gastos da organização enquanto uma instituição que se coloca para solucionar problemas. Eu só posso lembrar que o principal objetivo da ONU, o motivo pelo qual a ONU foi criada, acima de tudo, é para garantir a paz e a ordem internacional. Desse ponto de vista, nos últimos 75 anos, a ONU foi relativamente bem sucedida, se a gente parar para pensar que não houve uma terceira guerra mundial. Abaixo desses valores de estabelecimento de paz e ordem mundial, vem todos os outros valores, como promoção de direitos humanos, igualdade, justiça e assim por diante. Com relação ao que tem acontecido nos últimos 30 anos da ONU, a crise da pandemia, por exemplo, colocou em xeque um pouco o funcionamento de alguns processos burocráticos, como uma organização como a OMS. Isso tem levado a uma revisão do trabalho da própria OMS. Mas aí isso é uma faca, essa crítica também, ela tem dois lados. Porque, por um lado, a OMS vai dizer que parte da explicação do porquê ela não funcionou como era esperado por algumas pessoas é porque nos últimos anos ela foi sistematicamente boicotada por alguns países que ou não pagam suas dívidas em relação à ONU, ou não se envolvem ou não participam diretamente dos processos. A ONU é uma grande instituição, ela tem tentáculos, ela está presente, em vários lugares, em várias dimensões do mundo, são mais de uma centena de agências e programas, todos eles tentam trabalhar de maneira relativamente autônoma, nem todos eles conseguem alcançar os mesmos resultados. Alguns realmente precisam ser revisados, a gente precisa ver se de fato a gente precisa continuar trabalhando da forma como eles estão colocados, e outros precisam ser revisitados do ponto de vista de será que os Estados-membros estão participando de fato? A gente não pode se esquecer também, Zé Maria, que a ONU, na verdade, ela é tão boa quanto a qualidade do engajamento dos Estados-membros. A ONU ela não pode também fazer milagre, ela depende muito dos Estados-membros participarem, estarem ativos, se envolverem, serem responsivos em relação aos processos. O próprio Brasil, a gente está falando do Brasil, O Brasil, ele tradicionalmente é um país que se envolve, participa, mas o Brasil ele também tem empurrado com a barriga uma dívida com a ONU. O Brasil ele deve também para a ONU fazer um repasse de verbas que o Brasil deixou de fazer nos últimos anos. E então é difícil, por exemplo, a gente fazer alguma crítica. O que eu entendo é que nós estamos passando por um momento de crise de legitimidade de governança, não só dentro da ONU, mas ao redor do mundo inteiro. A gente passa por uma crise de legitimidade de governança das nossas instituições políticas. E a ONU, ela precisa se reinventar para ela continuar sendo relevante. Ela conseguiu fazer isso nos últimos anos. Agora ela tem de fazer isso novamente. Gustavo Macedo, professor de Relações Internacionais do IBMEC, esclarecendo aí as nossas dúvidas em relação a essa cúpula G77. Muito obrigada pela sua participação aqui. Agradecemos demais a sua participação no Jornal da Manhã de hoje. Muito obrigado a todos da Jovem Pan. Uma boa manhã para todos. Até.